Boa noite a todos os irmãos. Hoje a nossa meditação aqui é 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 20, e vamos até o capítulo 2, até o versículo 8. Vou estar lendo aqui e deixar para o irmão Mário Persona fazer os comentários. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo. Porque pela fé estáis em pé. 2 Coríntios, capítulo 2. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir, mas ter convosco em tristeza. Porque, se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. O nosso capítulo 1 aqui de 2 Coríntios, nós encontramos o apóstolo Paulo ainda afirmando a sua autoridade apostólica, mas deixando claro que não era segundo a carne que ele atuava. No versículo 17, deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou o que delibero ou delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Ou seja, não foi uma palavra dúbia, que deixasse eles na incerteza, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Então, a pregação de Paulo foi afirmativa, e não foi balançando entre dois propósitos. Ele não tinha o propósito de reinar sobre eles ou de ser um tirano sobre eles, mas apenas de pregar o puro evangelho, a pura graça de Deus. E aqui, então, ele deixa claro isso, quando ele convoca
ele convoca Deus como testemunha, no versículo 18, assim como Deus é fiel. E mais uma vez ele vai falar também no versículo 23, invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Para nós entendermos isso, é preciso entender desde o começo desta primeira carta aos Coríntios, o estado ruim em que estava aquela assembleia. Naquela assembleia havia divisões, havia partidos, havia homens seguindo homens. Nós vemos lá no começo da carta, quando Paulo fala, ainda sois carnais, leite vos dei a beber, e não alimento sólido, porque ainda sois carnais, e não suportariam alimento sólido. Porque eles estavam tomando partido. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou desse, eu sou daquele. Então, não está. Então, Paulo, e tem ainda o caso do pecado, né? Aquele que dormia com a madrasta, e nós vamos, ao longo da carta, nós fomos vendo outros problemas, outros erros que estavam cometendo. A própria ceia do Senhor, Paulo fala que não era a ceia do Senhor que eles estavam celebrando, que cada um passava na frente para comer, na frente do outro, e uns se embriagavam. Então, era o que você pode imaginar de bagunça, de desordem, era Corinto. Era Corinto. Então, ele não quis ir ter com eles, né? No versículo 23, invoco, porém, a Deus, pois testemunha sobre a minha alma. Ou seja, as razões dele não ir, Deus conhecia no íntimo de Paulo. Porque se ele fosse, naquela confusão toda em que eles estavam, ele teria que lidar com aquilo. E ia soltar farpa para todo lado. Ele não queria deixar os irmãos em saia justa, né, em maus lençóis. Porque ele ia ter que falar, ele ia ter que apontar o dedo, ele ia ter que mostrar onde eles estavam se desviando da verdade. Ali já começava o desvio. Na segunda carta, nós vamos ver já um desvio maior, né? Na primeira carta já aparecia alguns indícios, mas na segunda nós vamos ver um desvio maior. E é sempre bom lembrar que as segundas cartas, nós temos 1ª e 2ª Coríntios, temos 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, 1ª e 2ª Pedro. Nós vamos encontrar que as segundas cartas, elas sempre são de declínio. Nas primeiras são instruções de como Deus gostaria que fosse. Na segunda, nós vemos como acabou ficando o testemunho de Deus. Isso é muito claro, principalmente em 2ª Timóteo, que é uma carta que denuncia claramente o estado arruinado do testemunho cristão na Terra. Então, aqui ele vai falar, porque todas quantas, no versículo 20, todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. Aqui, então, Deus, em todas as promessas de Deus, nós vamos encontrar em Cristo o sim. São nele, em Cristo, sim, e por ele o amém. Então, a fé cristã, ela não é baseada em certezas, não é baseada em suposições, em coisas vagas, nem em curiosidades também, porque tem muitas perguntas que nós não temos respondidas, né? Uma pessoa hoje fez uma pergunta a respeito daquela ideia de que os aviões vão cair quando tiver o arrebatamento, que o piloto foi arrebatado, ou coisa assim. Mas nós não temos resposta para essas coisas. Ninguém sabe se vai ser assim. Então, a Bíblia não foi feita para a curiosidade humana, mas foi feita para nós termos uma certeza sempre absoluta de que o Senhor está no controle de tudo. Ele dá o sim para as coisas que são aprovadas por Ele. Ele dá um amém
para aquelas coisas que ele concorda com elas, porque elas vêm da sua mente, do seu coração, dos seus planos. E aqui, então, quando no versículo 23, versículo 22, né? O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós fomos selados pelo Espírito. Pensa assim, uma fazenda, o fazendeiro tem o gado e ele tem que marcar o gado. Antigamente era com ferro quente, hoje tem marcação química, hoje tem aquelas código de barra na orelha, tem algumas coisas diferentes. Mas vamos pensar como é que era no antigamente, no tempo dos filmes de cowboy, né? O cara tem que deitar a vaca lá, o novilho no chão e pegar aquele ferro quente e marcar o couro do novilho. Aquele gado pertencia, então, àquele fazendeiro, àquela fazenda. Ele tinha a marca da fazenda no seu gado, no seu boi, no seu novilho, ou na sua ovelha, ou qualquer que fosse. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos selados, nós somos marcados com o Espírito Santo. Agora, essa não é uma marca visível. Essa não é uma marca visível. Ninguém vai chegar a olhar assim você e falar assim, deixa eu ver, peraí. Estou vendo aqui a marca, você é cristão, né? Tem uma marca aí. Não, isso aí as religiões colocam, né? Põe lá uma roupa diferente para a pessoa que é cristã. Então tem que se vestir de uma tal maneira, camisa de manga comprida, colarinho fechado, não pode usar bermuda, não pode usar não sei o quê, porque não conhece o que é realmente a marca do cristão, não é uma marca exterior, é a marca interior. É como fala lá em 1 Pedro, capítulo 3, quando fala da mulher cristã, ele não fala de uma marca exterior, ele fala de uma marca interior. Capítulo 3, 1 Pedro, versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vista casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, é uma marca interna, é uma marca interior, que o Espírito Santo coloca lá. Agora, quando nós conhecemos um irmão em Cristo, nós nos encontramos com um irmão em Cristo que nós nunca vimos antes na vida, não demora muito para você perceber que está diante de um irmão em Cristo. Tem alguma coisa nessa pessoa que é diferente, tem alguma coisa que chama a atenção, até antes dele testemunhar que é um irmão em Cristo. Muitas vezes você vê evidências pela maneira dele, pelas atitudes, pela compostura, mas é uma marca que o Espírito Santo coloca em nós. Então, voltando lá em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 16, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, ele nos ungiu. O que é ungir? Nós vemos que quando um pastor de ovelhas tinha muita mosca, né, no tempo lá das ovelhas, do pastoreio dele, então o que o pastor de ovelha fazia? Ele derramava óleo, azeite na cabeça da ovelha, para as moscas não ficarem incomodando a sua ovelha. Isso era ungir. Mas aí a gente vai mais longe e vê que esse costume também era feito nas pessoas. Uma visita na casa de um judeu, ela tinha a sua cabeça ungida.
E nós vemos aquela cena maravilhosa de uma mulher que foi do senhor. O senhor foi na casa de um fariseu e uma mulher foi lá e o fariseu não deu o ósculo, não beijou o senhor para cumprimentá-lo, não ungiu sua cabeça com azeite, que seria uma distinção feita a uma visita importante, e não lavou os seus pés, como era o costume dos judeus lavar os pés. E o senhor fala que aquela mulher, no entanto, havia ungido os pés do senhor com suas lágrimas e enxugado com seus cabelos, e derramou óleo também, né, nele. Então, nós vemos que essa unção, o que ela faz? Ela nos torna, assim como era a unção do visitante ilustre, ela nos torna ilustres aos olhos de Deus, como se fosse uma marca em nós, né? O azeite derramado sobre a nossa cabeça, o azeite do Espírito Santo. A minha Covid ainda não há meio de querer ir largar de mim, viu? Já faz quase um mês. Mas, onde eu estava aqui? Então, nos ungiu, o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou, aí nos marcou, né? E deu o penhor do Espírito em nossos corações. O penhor era garantia. Quando você penhora uma joia na Caixa Econômica, está precisando de dinheiro, você vai na Caixa Econômica e penhora uma joia. Aí eles dão uma garantia para você de que a sua joia está lá. Aí eu devo ser, e dão um dinheiro, né? Equivalente. Eu não sei como é que funciona muito bem isso daí, mas deve ser isso. Aí quando você consegue dinheiro para saldar aquele penhor, você vai lá e troca, né? Recebe a joia de volta e entrega o penhor, que é a garantia de que aquela joia está lá. Então, tendo o penhor, você tem a garantia de que ela não foi tirada de lá, que ninguém foi lá e levou sua joia embora. E aí ele termina dizendo aquilo, né, que ele não visitou eles, no versículo 23, para poupá-los de ter que chegar lá e botar tudo na mesa, né? Então seria muito desagradável. Então ele esperava que eles por si só, claro, com a direção do Espírito, fossem tirando aquelas arestas que Paulo havia identificado naquela assembleia. E ele deixa muito claro no versículo 24 que ele não é nenhum tipo de líder no sentido de ter domínio sobre a fé deles. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo. Porque pela fé estáis em pé. Então, o que mantinha eles em pé era a fé. Não era a presença de Paulo ou de qualquer outro apóstolo. Era a fé que eles tinham no Senhor. Isso é muito importante entender, né? Porque normalmente nós enxergamos um cristianismo tendo vindo de sistemas cristãos, de igrejas, denominações, onde havia uma direção, havia um clero, né, para ficar pegando no pé da gente, então, dando responsabilidades, distribuindo tarefas. Mas quando nós entendemos que nossa submissão é ao Senhor, é claro que na Assembleia local existem irmãos que cuidam da boa ordem da Assembleia local. Não existem mais apóstolos, não existem mais profetas do Novo Testamento, mas existem irmãos na qualidade de anciãos que estão ali, ou presbíteros, ou bispos, né? O nome é a mesma coisa, que estão ali zelando pela boa ordem da Assembleia. Nós, claro, nos sujeitamos a eles, mas sabendo que não é uma tirania, não é uma coisa como que, uma vez alguém me escreveu, se era certo ela dividir 50% de tudo que ela tinha com o bispo primaz, que era o dono da igreja que ela frequentava. O cara fundou uma igreja, botou
o título de bispo primaz, o bispo principal, né? E uma das doutrinas era que tudo que a pessoa ganhava tinha que dividir metade para o bispo primaz. É evidente que isso é picaretagem da mais grossa, né? Então, Paulo não queria ter domínio sobre os cristãos, sobre a fé deles, mas apenas ser cooperador no gozo, na alegria deles. E é assim que qualquer irmão que queira, de alguma maneira, ajudar os seus irmãos, ajudar numa assembleia local, ele deve pensar que o seu papel ali é cooperar para que haja alegria, para que haja ordem, para que haja felicidade entre aqueles irmãos, e não para jogar fardos, né, sobre os ombros deles. Muito importante isso daí. Entrando agora no capítulo 2, acho que o capítulo 1 a gente terminou, mas entrando no capítulo 2, ele traz de novo esse assunto, quando ele fala que deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Isso aqui, aquele que foi contristado era o único que podia alegrar o apóstolo, se ele realmente se arrependesse daquilo que ele fez e reconhecesse aquilo. Então, mais ou menos assim. Se eu machucar você, se eu ferir você, se eu deixar você triste, o que eu vou produzir em você? Tristeza. A menos que haja um motivo para isso, e haja um arrependimento sincero, eu vou acabar produzindo tristeza. E eu produzindo tristeza em você, essa tristeza em você vai também passar para outros. Então, uma visita de Paulo ali, nesse espírito, só iria espalhar tristeza. Ele fala não ir mais ter convosco em tristeza, ele queria ir em alegria. E no versículo 3, escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Isso é maravilhoso ver isso, né? Porque muitas vezes nós encontramos alguns que querem ter domínio sobre o rebanho, e eles estão um pouco ligando se o rebanho está confortável, está alegre, está feliz. Não, eles querem ter domínio, quer ter controle. Quer dizer, ó, vocês têm que me seguir, vocês têm que fazer aquilo que eu mando. Não é assim. Não é assim que um pastor guia as suas ovelhas aos verdes pastos, né? Não é dessa maneira. E agora ele vai entrar num assunto que provavelmente é resquício daquele caso da primeira carta, do capítulo 5, daquele que estava dormindo com a madrasta. Que ele deu uma dura neles, porque não estavam fazendo nada, né? O rapaz estava lá, no bem bom, e ninguém o disciplinou. Mas, pelo jeito aqui, pela maneira que ele fala, se é isso aqui, realmente, se é este o caso, pela maneira dele colocar, é muito provável que aquele irmão tivesse se arrependido de verdade, e os irmãos tivessem dado bronca nele, né? Mas provavelmente eles ainda estavam arrochando o parafuso, né? Mesmo com ele já arrependido e dando provas de arrependimento, quando agora deveriam soltar o parafuso, não era mais para arrochar. É isso que ele fala aqui, porque em muita tribulação e angústia, no versículo 4, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundante vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe esta repreensão feita por muitos. Quer dizer, muitos ali deviam ter repreendido esse
que deixou Paulo triste quando ele viu a situação de imoralidade que reinava ali. Basta-lhe ao tal essa repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. Isso aqui abre um capítulo importante para nós entendermos, que é o da disciplina. Quando um irmão cai em pecado, um irmão ou uma irmã, né, quando cai num pecado, um pecado grave, que necessita de repreensão e necessita de exclusão da mesa do Senhor, ele deixa de participar da ceia do Senhor, ele é excluído, ele é excomungado, ele deixa de participar da comunhão dos santos. Quando isso acontece, é com o objetivo de restaurar esse irmão, de ganhá-lo de volta, não é com o objetivo de pisar no pescoço dele até que ele morra de vez, né? É com o objetivo de restaurá-lo. É como a gente faz com nossos filhos. Nós disciplinamos um filho, uma criança, mas não ao ponto de matá-la. Porque daí de que adiantou a disciplina, né? Nós destruímos aquilo que é justamente o objeto da nossa disciplina. Então, aqui entra essa questão. O que fazer com uma pessoa que cai em pecado? Bom, primeiro ela deve, claro, ser tirada da comunhão à mesa do Senhor. Um pecado grave, né? É difícil listar. Mas é muito claro que, por exemplo, um adultério, um roubo, uma má doutrina. Aliás, embora dentro da nossa maneira de pensar, os pecados morais sejam os mais graves, na Assembleia, os pecados doutrinais são os mais graves. Por quê? Porque os pecados morais, eles são fruto de desobediência e de ceder, né, de sucumbir à vontade da carne. Mas um pecado doutrinário, ele é uma coisa que é maquinada na mente da pessoa que traz aquela doutrina, e ela é perversa, né? Uma má doutrina ela é perversa. E ela é também, se infiltra nos corações das pessoas. Porque o mal faz isso, o mal contamina. Então, a má doutrina contamina. Se um pecado moral não é tão contaminante, né, um pecado doutrinário é. Porque ele realmente vai influenciar as pessoas, talvez, a pensarem daquela maneira e negarem verdades preciosas da palavra de Deus. Por isso, uma atenção redobrada deve ser dada aos pecados doutrinários. O que eu chamo de pecado doutrinário? Não é a pessoa discordar se o vinho tem que ser tinto ou seco. Não é isso, né? O vinho da ceia. É uma pessoa que vai colocar em xeque a divindade de Cristo, a certeza da salvação do crente. Tantas outras doutrinas que são fundamentais para a vida do cristão, para a fé cristã. Então, quando há um pecado, a primeira coisa, essa pessoa é colocada fora de comunhão. É claro que há 2 ou mais irmãos, mas esse 2 ou mais não é 2 ou 200, né? 2 ou 3 irmãos vão conversar com essa pessoa. Se for uma irmã, é importante também que casais conversem com ela e vão saber mais da situação, do que aconteceu, como que aconteceu, etc, etc. Isso é tratado extra-assembleia. Ninguém vai chegar e levantar no meio da reunião dos irmãos e falar assim, irmã, o que você fez lá com aquele rapaz lá atrás da moita? Ninguém vai fazer isso com ela. O intuito não é desonrar uma pessoa, não é desanimar uma pessoa, nada disso. É querer saber o que aconteceu e, sabendo o que aconteceu, transformar aquilo numa disciplina. Por isso que quando uma pessoa cai
num pecado moral, não é anunciado na Assembleia que tipo de pecado foi, como é que foram os detalhes, de que maneira, que horas, que dias, se foi de dia, se foi de noite. Não. Simplesmente é anunciado na Assembleia que o fulano, o irmão fulano de tal, ou fulano de tal, está sendo colocado fora da comunhão por pecado moral. E antigamente a gente costumava fazer isso numa carta, escrever uma carta, né? E essa carta era mandada até para pessoa, para as assembleias mais próximas ou assembleias que essa pessoa frequentava, costumava frequentar, porque ela não vai poder sair daqui, onde foi colocada fora de comunhão, e visitar uma outra assembleia e partir o pão lá, porque aí quebra o princípio da unidade, né? Ela tá fora de comunhão aqui, ela está fora de comunhão em todas as assembleias do mundo inteiro. Ela não pode pensar que está isenta agora, né, de problemas. Mas antes fazíamos uma carta avisando as outras assembleias, só que daí surge um problema. Se você pega uma pessoa aí desonesta, uma pessoa com sentimento de revanche, ela pega essa carta e entra na justiça, né? Por dano moral, por qualquer coisa assim, né? Foi os irmãos queimaram a imagem dela ou fizeram mal para. Porque às vezes pode prejudicar até a profissão da pessoa, prejudicar o trabalho, prejudicar a relação dela na família. Então, hoje se trata a questão só entre os irmãos da Assembleia. Quando vai ser avisado de que há um caso de pecado moral e que a pessoa está sendo colocada fora de comunhão, geralmente a gente pede para quem não está em comunhão sair do local da reunião, porque é um assunto de casa, é assunto de família. Não tem que ficar outras pessoas depois ficar aqui, como é que foi e tal. Não, é assunto de família. Então a gente pede para as pessoas saírem, esperarem fora ou fazer uma coisa mais íntima, uma coisa mais só dos irmãos em comunhão. Então não fazemos mais, pelo menos na Assembleia aqui em Limeira, né, nós não fazemos mais carta, por isso mesmo, a gente liga, telefona para uma Assembleia, se essa pessoa ia sempre visitar uma outra Assembleia, telefona e fala assim, ó, a situação é essa, a pessoa está em fora de comunhão por pecado moral, mas não coloca isso em documento, porque já aconteceu num outro país de um irmão que se achou injustiçado, ele era advogado e ele ameaçou processar todos os que assinaram, os 3 irmãos que assinaram a carta de, de a carta de colocar ele fora de comunhão. Mas depois, graças ao Senhor, o Senhor tocou o coração dele, ele desistiu disso e voltou depois de um tempo, se arrependeu de tudo e voltou à comunhão. Mas é isso. Acho que nesse ponto pode existir algumas dúvidas já. Vocês estão acordados ainda? Não? Olha eu. Tô aqui. Tô ativo aqui também. Acordados. Ó, eu vou avisar vocês aí que se aparecer uma notícia aí que eu fui convidado para ocupar o trono do rei da Inglaterra, é fake, viu, gente? Não acredita não, tá? É o filho da rainha que agora é rei. Não, aqui, então, alguém aqui colocou, na denominação eles levaram a pessoa na frente e falam tudo que a pessoa cometeu e todos levantam a mão para a disciplina. Não, não é isso, não é assim que funciona. Porque você não quer espalhar, você não quer desonrar aquela pessoa, você não quer acabar com a reputação daquela pessoa, ela já está sofrendo, né? Então não tem que expor isso a todos. Por isso que é tratar com amor. O objetivo é restaurar.
Isso é que nem você chamar a atenção do seu filho na frente dos outros. A gente deve elogiar um filho na frente de todo mundo e sentar o chinelo longe de todo mundo. Tem mãe que senta o chinelo na frente de todo mundo e elogia longe. Não, não é assim que funciona. Porque a pessoa quer mostrar, eu estou disciplinando. Pé, 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 pé. Não. A disciplina tem que ser feita em reclusão, em lugar separado, não para desonrar perto das pessoas. E por falar em filho, o meu acaba de tocar lá a latinha dele, que ele tem no banheiro. Deixa eu ir lá ajudá-lo. Bom, parece que temos uma pergunta aqui do Fernando Victor. O que significa o termo crucificaram novamente o Filho de Deus? Isso está em Hebreus capítulo 6. Quem seriam esses, então? Lá de Hebreus capítulo 6. Na verdade, esses daí são os apóstatas. No versículo 4, ele fala: é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Eu falo isso tem um vídeo que eu publiquei hoje no meu canal, e eu explico essa passagem aqui. Provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro e recaíram. É impossível que eles sejam renovados para arrependimento. Por quê? Porque são pessoas que nunca creram, nunca nasceram de novo, eles foram iluminados, porque a luz veio ao mundo, né? Cristo, toda vez que alguém tem contato com Cristo, ainda que não seja salvo, ainda que não seja convertido, essa pessoa é iluminada. As suas manchas aparecem, né? Quando você põe um farol em cima de alguém, aí você dá para ver se ela tomou banho ou não. Provaram o dom celestial, a dádiva do céu, que é Jesus. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a trabalhar nessas pessoas. Provaram a boa palavra de Deus, claro, quando escutaram a palavra, e as virtudes ou poderes do século futuro. No caso aqui, especificamente falando do caso dos milagres, né? Quando o Senhor Jesus fazia milagres, ele fazia com poderes que seriam apresentados no século futuro, no tempo futuro, quando no milênio não haverá falta de pão, não haverá doenças, haverá doenças, mas serão todas curadas, etc.
Então, essa pessoa é impossível que ela seja renovada para arrependimento. E aí vem a sua pergunta, né? O que significa metade do versículo 6, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. O que quer dizer isso? Um dia, o Filho de Deus foi crucificado e exposto à vergonha justamente por aqueles que não creram nele. Então, quando uma pessoa hoje se volta contra Cristo, ela está crucificando de novo ele, ou seja, ela está mais uma vez colocando ele naquela posição de rejeição de quem foi rejeitado, cuspido, batido, açoitado e exposto ao vitupério, exposto à vergonha. É este o sentido aqui. Então, isso é um apóstata. O que é um apóstata? O apóstata é um que conheceu a verdade, que conheceu tudo, entrou aqui só, não entrou aqui no coração, nunca nasceu de novo, apenas aceitou intelectualmente, fez até pode até ter feito um curso de teologia, alguma coisa assim, mas nunca foi convertido de fato. Está assim, ó. Está cheio. Liga a TV, você vai encontrar alguns. São pessoas que falam das coisas de Deus, mas realmente nunca conheceram a verdade, nunca se converteram. E essas pessoas, quando viram as costas para a verdade, aí elas são uma vergonha, né? Porque quando você vê aí, foi lá, foi preso fulano e tal, que era pastor da igreja, não sei o quê, então e aí, como é que fica agora a imagem, né? A pessoa fala assim, aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Esses que falam que creem em Cristo, em Jesus, esse Jesus, tal, aí, ó, eles são assim, ó. Então, eles estão crucificando de novo o Filho de Deus. Estão expondo ele à vergonha. O que mais tem aqui? Irmão, na casa dessa pessoa posta em disciplina, ela mesma assim, pode continuar nas reuniões dos cultos com os irmãos. Na realidade, a pessoa colocada em disciplina, ela não pode partir o pão, ela não pode ter comunhão com os irmãos, né? Mas ela deve ser visitada pelos irmãos responsáveis para ver como que está a situação dela. Era o processo do leproso no Antigo Testamento. A pessoa, quando era encontrada com lepra, ela era tirada do acampamento dos hebreus e colocada fora do acampamento. Ela tem que morar fora do acampamento. Esse costume foi impregnado, assim, foi usado em todas as culturas. Aqui, meu pai conta que mesmo aqui em Limeira, havia um lugar fora do centro da cidade, na beira de um rio, onde pessoas moravam em barracas. Eram leprosas. Eram pessoas leprosas. Elas não podiam morar dentro da cidade. Naquela época, eles achavam que a lepra era extremamente contagiosa, né? Então, expulsavam as pessoas da cidade, as pessoas moravam fora da cidade. Lá na antiguidade, muitos desses moravam nas catacumbas, nas cavernas. Quem assistiu aí aquele filme, o Ben-Hur, né? Tem uma cena do Ben-Hur que a mãe do Ben-Hur, não sei se é a mãe do Ben-Hur ou a irmã do Ben-Hur, elas aparecem todas cobertas com pano, tal, porque elas são leprosas, elas estão morando numa caverna, e o senhor vai lá e cura elas, né? Então, morava fora. E aqui meu pai contava que tinha até esse acampamento de leprosos, que ficava um pouco fora do centro da cidade. E quando começou a Revolução de 32, passou um avião aqui dos revolucionários, lá, ou do outro lado, do outro partido e tal, e viu aquelas barracas e meteu bala neles. Matou vários leprosos lá, pensando que era acampamento militar.
Então, essa separação tem na Bíblia, você lê lá, eu acho que é Levítico, se não me engano, não me lembro agora, mas é só procurar que você encontra. O leproso era colocado fora, os sacerdotes iam eventualmente visitar o leproso para ver como é que estava a progressão da sua lepra, e quando a lepra, a mancha de lepra na pele, cobrisse da cabeça aos pés a pessoa, ele era considerado limpo. Olha que interessante. Porque a lepra cobriu toda a carne. Não tinha nenhum ponto da carne que não estivesse leproso. Aí ele era considerado limpo. Por que isso? Porque a lepra é uma figura do pecado. E uma pessoa, quando ela está totalmente coberta pela culpa do que ela praticou, ela pode ser readmitida daí à comunhão. Ela está tão arrependida que não tem um fio de cabelo dela que esteja contrário a esse arrependimento. Aí então ela é readmitida. Mas enquanto ela está fora de comunhão, os irmãos não devem ter comunhão com essa pessoa, com esse irmão ou com essa irmã, não devem comer juntos. Então, se tem, por exemplo, um almoço de comunhão, né, na Assembleia, essa pessoa, particularmente, não deve ser convidada. É claro que quando é uma família, ela não vai ser excluída da mesa do almoço, da mesa do jantar, da mesa do café da manhã. Mas no relacionamento com a Assembleia, com os irmãos, não devem, porque se você. É como você pegar e você tem um casal e a mãe põe o filho de castigo, né? Porque fez desobediência, fez alguma coisa errada. A mãe põe o filho de castigo. Aí o pai vai lá no quarto, pega o filho e vai levar a passear no parque, tomar sorvete e tal. Aí a mãe fala: o que é isso que está fazendo? Não, não, coitadinho, tal. Mas não é assim, então não estragou a disciplina. Percebe? Mas a pessoa pode continuar, sim, assistindo às reuniões, e é até bom que assista, né? Porque o objetivo é. A Larissa perguntou. Ô, Mário, Oi. continuando só nessa parte aí, Márcio Fernandes, ele pergunta aqui, com base na pergunta do Cláudio Mar, podemos falar com o irmão que está em disciplina? Esse já é o último, você já complementa aí. Tem que ter um trabalho dos irmãos responsáveis em ir conversar com ele. Agora, não tem razão de você levar ele tomar sorvete e passear no parque. Né? Não é tipo assim, o irmão está em disciplina. Eu vou ligar para ele para a gente falar do time de futebol. Está errado. Está errado. Ele tem que sentir que ele fez coisa errada, que os irmãos estão também tomando o lado contrário ao dele. Porque se você ameniza esse tratamento, né? Se você fica dando tapinha nas costas, não está ajudando em nada, está só piorando a situação dele, porque não vai entender o peso daquilo que ele fez, do pecado. Porque o pecado tem consequências, a gente tem que entender isso. Às vezes, uma pessoa que cai em pecado e é colocada fora de comunhão, em disciplina, e depois ela se arrepende, às vezes, ela não consegue mais retomar do lugar onde ela parou, do lugar onde ela caiu. Por quê? Porque dependendo do pecado, ela criou consequências. Percebe? Então, você imagina um homem casado que tem uma relação com uma mulher fora do casamento. Claro, ele é colocado fora de comunhão, ele pecou e etc. E tal. E amanhã a mulher aparece com um bebê na barriga. Né? Isso vai acompanhar ele a vida inteira agora. Ainda que ele esteja arrependido, ainda que ele volte à comunhão, seja restaurado à comunhão, o bebê vai existir. O filho dele vai continuar existindo. Então, ele vai sofrer consequências. Pecado sempre traz consequências. Nós temos que entender isso. Aí, Mário, a pergunta de Larissa,
ela já tinha falado comigo aqui, é o seguinte. Ela pergunta sobre espírito de enfermidade e também se o Senhor levou na cruz as enfermidades. Ela pergunta sobre Ah, se existe isso aí, espírito de enfermidade, e se o Senhor levou na cruz as enfermidades. tem um costume dentro das denominações de colocar sempre a culpa em espíritos. Eu estou digitando aqui, vou ver se eu acho uma. Aqui, ó. Vou colar aqui um endereço de um link. É uma pessoa que me escreveu perguntando se ela foi possuída por um espírito de prostituição. Então, aí você já vê qual é o desdobramento desse tipo de pensamento, né? Então, tipo assim, eu prostituí porque não foi culpa minha, eu estava possessa de um espírito de prostituição. Não, peraí, não é bem isso, não, né? É, ninguém que é convertido a Cristo vai ser possuído por qualquer espírito imundo, porque ele já é habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, uma vez que entra no crente, não sai mais. Então, não adianta dar uma desculpa de que foi possuído por um espírito. Agora, espírito de enfermidade, eu não sei muito bem, não, se isso é bíblico, viu? Mas o que eu sei é que na cruz o Senhor não levou as nossas enfermidades. Talvez alguém fale daquela passagem, que era uma profecia de Mateus 8:17. Mateus 8:16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso ele fez em vida, não na cruz, não na morte. Na morte, ele levou sobre si os nossos pecados. É diferente. Em vida, ele tomava as enfermidades dos enfermos para ele. Ele não ficava enfermo, porque ele não tinha pecado. Então, o que ele fez aqui, olha, veja que a passagem é muito completa. Ele curou todos que estavam enfermos para se cumprir uma profecia que dizia que ele ia levar sobre si as enfermidades. Quando que ele ia levar as enfermidades? Aí, nessa hora aqui, que ele pegou as enfermidades daquelas pessoas e tomou para ele. E elas ficaram sãs, elas ficaram saudáveis. Então, essa conversa de que Jesus na cruz levou as nossas enfermidades é bobagem, porque o desdobramento dela é terrível. Uma vez eu conheci um homem que ele falava que o crente não fica mais doente, porque Jesus levou as nossas doenças na cruz. Eu falei para ele: você tem cárie no dente? Hã? Você tem caspa na cabeça? No cabelo? Você tem pinta, né? Pinta na pele? Pinta é um câncer, né? É um tumor. Uma pinta é um tumorzinho lá, benigno, mas é um tumor. Então você fica doente, sim, e o seu corpo está ficando doente direto, e você vai morrer doente. Um dia a doença vai ser mais forte e vai levar você. Cristo não levou na cruz as nossas doenças, ele levou na cruz os nossos pecados. Em vida, ele levou as enfermidades daqueles que ele curava. Pegava a enfermidade da pessoa, tomava para ele. Por isso que ele podia tocar um leproso e não ficar com lepra. Mais uma, Mário de Larissa aqui. Então, quem escuta a palavra e não chegam a... Quem escuta a palavra e não chega até seu coração, não se convertem. É porque é a vontade do Senhor?
Eu vou responder como uma passagem da própria Bíblia. 1 Timóteo, deixa eu ver se eu acho aqui. Primeiro Timóteo 2, 4. 2:4, exatamente. Obrigado. 1 Timóteo 2:4, ou 2:3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer que todos se salvem. E ele proveu um meio de salvação para todos os homens. A salvação que Deus oferece, ela é para 8 bilhões de habitantes do planeta Terra nesse momento. Eu acho que essa semana, esse mês, agora que a gente deve chegar nos 8 bilhões, né? Mas a salvação que Deus oferece dá para todos. Agora, todos vão ser salvos? Não. Por quê? Porque vão rejeitar a salvação. Então, você tem a soberania de Deus em querer salvar, a vontade de Deus em querer salvar, a soberania em salvar e até escolher a pessoa antes da fundação do mundo, mas você tem a responsabilidade humana em rejeitar. Agora, como essas coisas se harmonizam, eu não sei, e ninguém sabe. O que eu sei é aquilo que eu sempre falo, né? O cara chega na frente de uma porta, está escrito assim: será salvo todo aquele que crê em Jesus. Aí ele fica olhando, ele fala assim, bom, e entrar por essa porta, né? Daí ele fala, eu vou entrar. Aí ele crê e entra. Depois que ele entra, ele olha para trás, em cima da porta está escrito assim: e tiver sido escolhido, eleito, tiver sido eleito antes da fundação do mundo. Ele só vai saber depois que entrar. Mas que Deus elege os salvos. Antes elegeu, né? Já elegeu. Deus me elegeu antes de eu existir. Deus elegeu você antes de você existir. Se você crê no Senhor Jesus. Mas isso a gente só sabe depois que passa pela porta, né? Então, ainda que a gente seja convertido, tem coisa que nós não vamos saber. Tem coisas que competem a Deus, são mistérios que cabem a Deus. Por exemplo, entender a Trindade. Não dá para entender a Trindade. Entender como é que aquele homem na cruz, que é o criador do universo, e o sustentador no universo, quando ele deu o brado e entregou sua vida, como é que o universo continuou existindo? Dá para explicar. Então, nós vamos continuar não sabendo tudo. E às vezes é uma... A minha mãe que falava muito, assim, ela fala assim, não, filho, isso eu não quero nem saber, porque a gente fica sabendo, daí você tem responsabilidade, você tem... Então, tem certas coisas que a gente deve ficar tranquilo por não saber, porque se Deus não revelou, Deus não mostrou, então é bom não saber. Como dizia um chefe que eu tive numa empresa que eu trabalhei, ele falava assim, feliz é o homem, como é que é? Feliz é o homem que nasce pobre, vive ignorante e morre cedo. Mais alguma coisa, irmãos? Tem aqui, Mário. O irmão colocou um versículo aqui, Lucas 13, 11, que fala que a mulher tinha um espírito de enfermidade. Deixa eu compartilhar aqui. Uhum. E aqui estou vendo em outras traduções. Aqui na Católica diz assim: havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Uhum. No Jerusalém aqui, e eis que se encontrava lá uma mulher que possuída havia 18 anos por um espírito que
a tornava enferma. Os outros falam de espírito de enfermidade. E essa passagem tem duas aplicações, né? Uma é a aplicação dispensacional, porque essa mulher representa Israel. Ela ficou encurvada 18 anos, não podia de modo algum endireitar-se. Israel estava assim, os judeus estavam assim, quando o Senhor veio. Tem até uma profecia que Deus faria isso com eles. Uh, Deixa eu achar aqui, eu acho que é Romanos. Puxa vida, tem uma passagem. Romanos. 11:10, esse é esse, Mário? É 11, isso, exatamente. Romanos 11:9, Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, e em tropeço por sua retribuição, escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Ele está falando dos judeus, de Israel aqui, porque tinham rejeitado o Messias. Então, esse é um lado, essa é uma aplicação daquela passagem de Lucas, né? Agora, não era exatamente um espírito de enfermidade que ela tinha um espírito que a tornava enferma. E pensando agora particularmente no caso dela, né, sem incluir a questão dispensacional e representativa que tem a passagem, o espírito afligia a vida dela. Paulo tinha um espinho na carne que era um mensageiro de Satanás. O que era um mensageiro de Satanás? Era um espírito de Satanás que ficava perturbando ele, com a permissão de Deus. Nós vemos que Saul teve um espírito também que o perturbava. E aí precisava chamar Davi para tocar a harpa, para tocar a harpa, né, para acalmar Saul. Então existem sim, mas eu não vejo isso como uma preocupação de um crente. Um crente, quando fica doente, ele fica doente porque ele tem um vírus ou ele teve uma degeneração qualquer, uma enfermidade. Não é um espírito que tomou conta. Então, o pessoal pentecostal tem muita mania de querer expulsar espírito de todo mundo, né? Essa, essa, essas seitas aí pentecostais são a pior coisa que existe em termos de deturpar a palavra de Deus. Eu me lembro de um irmão lá em Minas Gerais, acho que era em Contagem, se não me engano. Eu e o irmão fomos visitá-lo e ele contava as histórias da igreja que ele frequentava lá. Ele não chegou a estar em comunhão, mas ele contava as histórias. Ele contando a história lá que um membro da igreja foi para a igreja lá e no meio do caminho furou o pneu. Aí ele precisou trocar o pneu e o macaco quebrou. Aí chegou atrasado, aí se desculpou com a pastora. A pastora, sempre tem uma pastora, essas coisas, essas histórias. Né? Desculpa, pastora. Eu cheguei atrasado porque o meu macaco está com problema. Aí, no meio do culto, a pastora fala assim: o Espírito Santo está me revelando. Meu irmão, pode ficar em paz que o teu macaco está curado. A picareta da pastora não sabia que era o macaco do carro, não tinha nada a ver com bicho de estimação do rapaz. E aqui, Mário, também, tem aqui o irmão Danilo. Já no finalzinho aí, você pode ler aí, você pode. Uhum. Danilo Nunes. Esses que não suportam o ensino de Paulo, é até motivo de se colocar em dúvida se são pessoas que realmente um dia se converteram.
Porque às vezes ele nem é convertido. Hoje, qualquer pessoa abre uma garagem aí, põe uma placa na porta, aí contrata 3, 4 atores e começa a curar. Curar aleijado, curar cego, curar tudo e ganhar dinheiro. Tinha uma livraria no Canadá que era cuidada por irmãos em comunhão, hoje já essa livraria já fechou, mas um irmão de lá contou que uma vez eles precisaram colocar um anúncio num jornal, precisando de um ajudante para serviços gerais. Aí apareceu um rapaz, ele viu a livraria cristã, né? E falou assim, opa. Aí perguntaram para ele na entrevista, onde você trabalhou? Ah, eu trabalhei na igreja, tal, lá, eu entendo tudo. Essas coisas assim de igreja, tal, é comigo não. O que você fazia lá? Ah, lá eu era curado. Como assim era curado? Não, um dia eu entrava de muleta, aí o pastor me curava, outro dia eu entrava de cadeira de rodas, outro dia de óculos escuros. O cara, ele estava achando que tudo bem, fazia parte do cirquinho lá. Irmãos, eu vou me despedir de vocês, eu sei que vocês estão loucos para assistir o jogo, não sei se tem jogo hoje, mas eu estou com o Pedro está lá no trono, e não é o trono de rei da Inglaterra, ele está sentado lá, eu tenho que ir lá ajudá-lo agora. Tá certo, Mário. A gente já se despede aqui também. Você poderia agradecer, Mário, para a gente encerrar? Vamos dar graças então, né? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos